Olá, estamos aqui em mais um podcast Metro Quadrado. Para falar de metro. Desculpe, vamos fazer de novo. Olá, estamos aqui no Metro Quadrado, falar sobre mercado imobiliário, investimentos e condomínios. E hoje com arquitetos que estão fazendo 40 anos de aniversário, que é o Antônio Gonçalves Júnior e o Federico Carstens, da Realiza. Eu sou o Ricardo Reis, gestor, consultor e estruturador de negócios. Temos uma história em comum aqui com o Federico e com o Antônio. Como é que está, Antônio? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Ricardo. A gente tem realmente uma história antiga aí, né, de empreendimentos que nós já trabalhamos em conjunto e a gente vem acompanhando aí a sua trajetória, assim como você vem acompanhando a nossa, e é um prazer estar aqui com você hoje. Estamos nos cruzando aqui, vamos contar um pouco dessa história junto na época o maior empreendimento de Curitiba, que era o Quartier, na Água Verde, que eles foram as pessoas que fizeram a ligação com a Camargo Correia em São Paulo, conseguiram o terreno, fizeram um projeto maravilhoso. Vamos contar um pouquinho aqui. Frederico, Carsten, Fred, para os amigos, como é que tá, Fred? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo ótimo, graças a Deus, Ricardo. Um prazer estar aqui com você e muito agradecido pelo espaço que você está oportunizando para a gente aqui. Então, Fred, comece contando um pouquinho da história de vocês. Por que escolheram arquitetura? Qual foi o começo dessa parceria de tanto sucesso de vocês, construindo 40 anos de negócio juntos? Então, a gente cursou a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal na década de 80. Estudávamos em parceria, fazíamos os projetos em parceria, e aí foi conduzindo naturalmente para quando a gente se formou, a gente trabalhar juntos, montar a empresa, e que estamos nessa jornada aí fazendo 40 anos de Realiza Arquitetura. E, Antônio, como é que é trabalhar com um sócio, né? Vocês dividem, um faz mais uma tarefa, outra, ou dividem tudo. Como é que é trabalhar junto com o sócio? A gente sempre teve uma sinergia, né, para trabalhar juntos, que um complementa o outro em algumas atividades, né? O Fred tem uma linha mais criativa, eu tenho uma linha mais técnica, né? Então isso acaba complementando, né? Eu gosto muito da parte construtiva, do cálculo, da estrutura, da parte técnica, e o Fred gosta da parte de criação, do produto. Então a gente sempre está pensando no projeto de uma forma conjunta, né? Completa, né? Então não é só estética, não é só técnica. E isso veio se consolidando com obras que a gente concluiu e vimos o que funcionava, o que não funcionava, e estamos assim até hoje, né? Sempre foi essa sinergia muito fácil e muito natural, assim, que sempre teve entre a gente. A gente trabalhou juntos já, né? Fizemos alguns estudos antes de fazer o Quartier, mas o Quartier foi o seguinte, é um projeto que é uma quadra inteira, nunca existiu um projeto desse tamanho em Curitiba, que é próximo a 2 quadras do escritório deles, que eles buscaram, junto com o dono do terreno, um parceiro, foram para São Paulo, buscaram a Camargo Correia Desenvolvimento Imobiliário, a CCDI na época, que tinha aberto capital, e conseguiram fechar esse negócio, fazer a parceria. E a coisa do projeto que eu quero que vocês... Eu fiquei muito impressionado porque a gente fez uma linha de montagem de projeto, né? Conte um pouquinho, Fred, daquela época que você tinha uma semana de reunião em Curitiba, na semana seguinte era em São Paulo, juntava tudo. Como é que era aquela construção e como é que fez aquele projeto? Então, ali foi uma coisa bem bacana, porque até aquilo que a gente fez lá, há muitos anos atrás, é o que mais ou menos o nosso foco do trabalho hoje, que é a gente participar na montagem do negócio imobiliário. Então existia aquele terreno, estava há anos no mercado, não saía nada ali, nada dava certo ali, não porque a localização era ruim ou porque o terreno era ruim, é porque não tinha a concepção do produto certo e das peças certas, dos parceiros corretos. A gente percebeu isso junto com o proprietário do terreno, criamos várias ideias, escolhemos a melhor e aí vimos que a gente precisava trazer sangue novo para a cidade. E estava naquele momento da abertura de capital e a gente foi até São Paulo e a Camargo Correia, né, a CCDI, foi uma das empresas que a gente apresentou Curitiba. Então Curitiba naquele momento entrou no mapa das SAs também um pouquinho por nosso trabalho. Que quando a gente chegou lá, Curitiba, o que é Curitiba? Como é que é? E aí a gente mostrou, Curitiba, olha o potencial que tem aqui.
e a Camargo Corrêa se interessou, né? Você já entrou no processo junto, né, Ricardo? E a gente começou também quebrando outro paradigma, que a gente podia, sim, trabalhar não estando fisicamente presente. Então, a gente tinha muita reunião por telefone na época, né? Não tinha esses aplicativos, era por telefone. Quando precisava, ia para São Paulo, eles iam para Curitiba, e aí a gente desenvolveu um projeto disruptivo, né? Que é o Quartier, que está lá, muitas pessoas moram lá com muito prazer até hoje. E ficou maravilhoso o projeto, uma parte arquitetônica maravilhosa, a parte de segurança também. Mas, Antônio, o que me chamou a atenção na época foi o seguinte: primeiro, que agradecer vocês que me indicaram para ser o gestor da CCDI, fui entrevistado e fui contratado, foi uma ótima oportunidade na minha vida. E nesse projeto aconteceu o seguinte: na primeira semana, a gente juntou os vendedores, as imobiliárias, que eram as convidadas, os incorporadores, que eram de São Paulo, nós, numa sala. E na sala do lado tinha todo o pessoal do projeto elétrico, hidráulico, bombeiro, né? E daí a gente desenvolveu na primeira semana só o projeto da planta do andar tipo. Aí, na outra semana, o tipo já vinha corrigido dos engenheiros e a gente fazia o térreo. Na outra semana a gente fazia a cobertura, na outra semana a gente fazia a parte externa da fachada. Em menos de 2 meses estava tudo feito, tudo compatibilizado. Me chamou muita atenção aquilo. Foi a primeira vez que a gente fez, vocês fizeram isso, vocês têm feito isso de lá para cá. O que evoluiu de lá para cá, essa parte do projeto? Evoluiu bastante de lá para cá, mas o âmago do processo é o mesmo, né? A gente, até para chegar nesse ponto onde a gente já estava desenvolvendo a planta do tipo, nós fizemos uma imersão muito grande em projetos similares de quadra inteira, não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, por exemplo, em Paris tem um prédio como esse, dos anos 1700, 1800, que funciona até hoje, que é uma implantação muito interessante para um empreendimento de uma quadra. Lá em São Paulo também tinha alguns, né? Outros que eram várias torres, outros que eram uma implantação mais orgânica, né? E o conceito que a gente viu e que chegava nos melhores resultados era uma implantação que criava um espaço urbano dentro do empreendimento. Então, nós fizemos um empreendimento junto ao alinhamento predial da quadra e criamos uma praça interna, né? Isso era uma coisa que praticamente parecido com esse de Paris, mas não era uma coisa que não tinha sido feita ainda aqui em Curitiba e não era o que se esperava, não era a primeira ideia para aquele terreno, né? Era um terreno que já tinha sido estudado por uma série de construtoras e todas elas punham 8 torres, 10 torres, né? E nós fizemos uma torre única praticamente que contorna a quadra e criamos essa praça interna, né? Só quem mora no Quartier mesmo que sabe o que é estar naquela praça interna e de lá ver todos os apartamentos, né? Ver tua criança, teu cachorrinho na tua sacada e quem está na sacada vê a criança brincando lá no pátio, né? Então é muito legal. Daí nós chegamos realmente nessa parte de, estando definido o conceito, né, do empreendimento, vamos para as plantas. E nesse ponto a gente quebrou um paradigma também, que a Água Verde naquela época era um bairro que tinha vários predinhos pequenininhos, né? Ninguém falava de fazer um apartamento de 180 metros quadrados privativo na Água Verde, né? Achavam que em Curitiba, né, achavam a gente louco, né? Mas para os paulistas, né, mostrando, olha, o Água Verde é assim, é um bairro que está em volta do centro, logo do lado do Batel, e é natural, né, que na Água Verde seja um prolongamento do Batel, um prolongamento do centro da cidade, é natural que ele cresça com apartamentos maiores, né? Então foi feito apartamento de 180, de 150 e de 110, pelo que eu me lembro na época. E o 180 foi o que vendeu primeiro, foi o que teve mais sucesso, né? Então, depois de tudo isso definido, entrou realmente nessa linha de montagem, né? Era uma semana tipo, e como já está o conceito definido, as referências que a gente trabalhava, aonde a gente queria chegar com o projeto, era muito rápido realmente, né? Desenvolver tipo, o tipo tinha que ser voltado para dentro da praça, então a planta já saía com essa pegada de se voltar para dentro do terreno. Então, daí, a partir daí foi tudo muito natural. E daí entra nesse processo de compatibilização, como você falou. Importante de estar todos os setores da empresa juntos também, né?
pessoal de incorporação, pessoal de vendas, pessoal de produto, os desenvolvedores do projeto, você. Então, todo mundo contribuindo ali naquele processo de criação. E data para lançamento, data para alvará, tinha que ser rápido realmente. Mas daí, com o conceito já definido, o processo realmente anda mais rápido. O problema é quando você entra nessa esteira de criação de plantas, etc., e estética e tudo mais, e chega no meio do caminho e você pensa, puxa, mas não era bem isso que eu queria. E daí começa retrabalho, né? Então a gente teve toda essa reflexão antes de começar antes de colocar nessa esteira maluca, né? Que é a hora que você tem que lançar, que é uma coisa muito rápida. A gente teve essa reflexão antes e conseguiu definir, dar o tom do projeto antes de ir para frente. Muito interessante, porque nessa oportunidade, que foi uma grande experiência, né, 3 coisas me marcaram muito. E as 3 coisas são os pilares das empresas de vocês hoje. Uma foi essa parte do projeto, né? Eu lembro quando vocês trouxeram o conceito da quadra, que foi uma coisa surpreendente para nós, e na hora todo mundo ficou encantado. Esse negócio de juntar as pessoas para poder decidir, junto com a imobiliária, que também hoje em dia é comum, mas ajudava demais, porque eu já dizia, não, isso não dá, isso dá. O incorporador dizendo, isso aqui vai ficar caro, não vai ficar caro, a gente ia ajustando. Mas também tem a parte da fachada, que foi uma coisa que você mostrou algumas sugestões de fachada, né? Escolheu uma lá, que era o melhor custo-benefício, mas é um ponto fortíssimo de vocês, né, Fred? Que são fachadas. Tem vários estudos que já fizeram no Brasil, outros maravilhosos que vocês mostraram, como no nosso curso em São Paulo, que vocês deram uma aula lá sobre a parte de fachadas também, né? Conta um pouquinho dessa parte da fachada e que tem por trás disso para as pessoas realmente gostarem do que vocês estão fazendo. A questão da estética sempre foi realmente um diferencial nosso, porque a gente entende a estética de uma forma mais completa do que simplesmente um desenho. A estética está ligada a uma dos pilares mais centrais do ser humano. A estética é tudo, não é só um desenho. A estética é o cheiro, a estética é o som, a estética é um envolvimento da sensação do que a pessoa considera belo. E o que tanto é que a minha dissertação de mestrado foi sobre estética da arquitetura, e eu fui estudar profundamente isso, com todos os grandes filósofos têm um capítulo sobre estética, para você ter ideia. E eu bebi muito dessa parte de entender como funciona isso no nosso cérebro. E a gente acha algo bonito, belo, porque aquilo está alinhado com nossos conceitos morais, mesmo que não sejam claros para nós, aquilo que a gente julga que é válido. E a estética, ela tem uma coisa engraçada assim, a gente gosta que ela seja validada, por isso que a gente gosta de estar próximo de pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente. Ah, legal isso. E tem outra coisa da estética, ela não é imutável, a gente muda. Às vezes você não tinha paladar para alguma coisa, você passa a ter. Às vezes você achava uma obra de arte feia e você passa a ver valor. E isso não é gratuito, é porque você vai tendo informação, vai se aprofundando e aquilo vai se alinhando com os teus valores morais. E depois vem a parte técnica da estética, que é usar aqueles princípios que foram inventados lá na época da arquitetura clássica, que é proporção áurea, o todo e a parte e o todo, até os princípios mais revolucionários que a gente tem hoje, aí inclusive agora com a IA, onde a gente pode usar a neuroarquitetura de entender qual proporção de verde em relação de natureza que impacta positivamente na paleta de cores, a quantidade da cor X com a cor Y, a localização pelo ponto focal. Então tem muita técnica daquilo que parece que é simplesmente um ato heróico de um traço bonito do artista que sentou e criou algo bonito. Então tem muita metodologia por trás das nossas criações estéticas. Eu sou fã do trabalho de vocês na parte de estética. Sou fã da Zaha Hadid, que era uma iraniana arquiteta que tem projetos maravilhosos no mundo inteiro. E quem mais se aproxima da parte de arquitetura que eu conheço de fachada são vocês. Então vocês estão realmente de muitos parabéns.
Entrando um pouquinho agora, Antônio, na parte da evolução da arquitetura, né? A gente via que começou uma época lá atrás, vamos fazer prédio com pastilha, foi uma época, aí depois com vidro, aí concreto armado, aí era tudo quadrado, aí veio as ondas redondas, e daí veio os selos de sustentabilidade. Mas agora a gente vê que está entrando na parte de como viver, né? Esse negócio da pessoa se sentir bem, né? O feel well dentro, o wellness, né? Wellness, aham. Como é que vocês estão fazendo isso? A parte de acústica, a parte de iluminação, a parte de biofilia, que está perto do verde, como é que vocês estão evoluindo com isso? Os nossos projetos, né, a gente procura trazer para o grupo pessoas especializadas em todas essas áreas, né? A gente, né, nesses últimos 40 anos, foi conhecendo pessoas que trabalharam bem com a gente, né, em iluminação, em paisagismo, claro que tudo dentro de um conceito, né? Então, por exemplo, teve um prédio agora que nós fizemos para estar junto com a Gadens, ali na Mariano Torres, que é o Bosco Centrale, que tem uma fachada toda verde, né? Que agora ela está começando a ficar, a vegetação está começando a crescer bastante. Então, ali era importante ter um paisagista que comprasse a ideia, porque às vezes você tem um parceiro que é daquela área, né? Ou é da área de iluminação, ou é da área de biofilia, mas ele tem uma visão que não vai agregar o projeto, não vai agregar aquele conceito, né? Então a gente foi trazendo pessoas que têm a ver com os conceitos de projetos que nós criamos e a gente sempre orienta o incorporador a contratar essas pessoas, né? Então nós temos, por exemplo, um especialista em neuroarquitetura que, inclusive, ele dá aulas, né, na Itália, para escritórios de arquitetura e é consultor do Norman Foster e da Zaha Hadid. Então é o nosso consultor também, esse cara de neuroarquitetura. Até depois eu vou te indicar para você entrevistar aqui, que ele é aqui do Paraná. Vai ser ótimo. É bacana você conversar com ele. Então a gente vem trazendo essas pessoas para compor no grupo. Então, hoje tem esse conceito do wellness, você tem o conceito de... A gente brinca, né? Se o teu programa é metro quadrado, mas a gente brinca de fazer projetos que é metro cúbico, né? Que você faz um pé direito maior e tenta usar mais... ou dentro do próprio apartamento, você usar a parte de cima do apartamento com pequenos mezaninos ou móveis diferentes e tudo mais. Então, a gente traz as pessoas que têm a ver com aquele conceito que nós estamos fazendo no projeto, né? Então, não vem a equipe montada por o incorporador, tá aqui a equipe para você fazer o projeto. Não. Primeiro a gente pensou num conceito, né? Como o exemplo do Quartier ou como outro qualquer que a gente faça. O conceito é esse, é importante aqui ter o cara da neuroarquitetura, é importante aqui ter o cara do paisagismo, ou é importante aqui ter um cara de dinâmica de edifícios altos, né? Quando você faz um prédio acima de 50 pavimentos, o prédio, a estrutura não é uma estrutura convencional, tem que chamar pessoas que têm especialidade em como um prédio fica confortável, porque o prédio balança, a partir de 40 andares ele balança bastante. Esse cara estuda quantos centímetros esse prédio vai balançar para que a pessoa se sinta confortável lá dentro. Sim. Então aí tem que ter esse cara na equipe, não é sempre então que você vai montar a mesma equipe. Então voltamos àquilo que eu falei antes até, né? Sempre precede tudo o conceito que a gente vai trazer naquele projeto, né? Às vezes o wellness pode ser o carro-chefe do empreendimento, ou às vezes o wellness é um complemento. Um exemplo agora de um projeto que nós fizemos ali em Santa Catarina, que ele é do lado do Beto Carreiro. Então o conceito do prédio foi ser foi o primeiro edifício residencial temático de lazer, que ele é todo baseado no Beto Carreiro. Inclusive, entrou na equipe o cara que fez todos os bonequinhos e os brinquedos do Beto Carreiro, que é um arquiteto lá de Santa Catarina. Ele fez parte da equipe, mas aconteceu porque houve essa ideia de conceituação antes, né? Então, nesse projeto, o wellness existe, mas não é o carro-chefe do projeto. O carro-chefe do projeto é você se sentir como se você estivesse no Beto Carreiro tendo um apartamento do lado do Beto Carreiro, né? E tendo toda a área temática ali conectada ao Beto Carreiro, porque ele é 500 metros do Beto Carreiro, né? Então a gente vê, é importante, mas eu diria assim que não é
tudo tem que ser wellness, né? Acho que depende do conceito, depende de onde é o projeto, depende do que essa ideia original, esse conceito vai orientar tudo que vem pela frente. Legal, fazendo analogia com a Copa do Mundo, né, o futebol, para cada projeto, eu imaginar que seja um jogo, você tem que montar um time. Vai pegar o arquiteto, vai pegar o projetista da biofilia daqui, dali, vai juntando esse time, né? Exatamente. E daí o terceiro pilar, a gente falou do projeto, falou da fachada, são os negócios, que vocês têm essa diferencial, como fizeram no Quartier, que foi talvez o primeiro maior negócio que teve em Curitiba na época, né? Mas de lá para cá fizeram vários negócios, inclusive na Praia Brava, que hoje é uma referência, chegaram lá quando não era Praia Brava como é conhecida hoje, né? Conte um pouquinho dessa evolução desses negócios na Praia Brava e dos negócios dentro da empresa de vocês, Fred. Então, os negócios dentro da nossa empresa, eles surgiram naturalmente, o que a gente chama hoje do nosso hub imobiliário, porque como o Antônio citou várias vezes, a gente sempre esteve muito preocupado com o conceito. E o conceito nada mais é que a criação do negócio imobiliário. Porque esse conceito ele tem que agradar as pessoas, ele tem que custar pouco, ele tem que gerar um alto valor financeiro de venda por metro quadrado, ele tem que superar os benchmarks, ele tem que ter uma alta velocidade de venda. Ou seja, voltando na questão da estética, ele tem que encantar as pessoas. Quando você está criando conceito, você está criando negócio. E aí nós percebemos que a gente poderia vender isso. E aí nós criamos 2 produtos. Um é o Conceptual Design, onde a gente criou uma metodologia que hoje as incorporadoras nos contratam para a gente criar, junto com eles, um método que a gente criou, o conceito do empreendimento e a estética, as plantas, e depois vai para o pessoal que vai fazer projeto legal e projeto executivo. E o outro passo que nós demos, nós começamos a olhar para o mercado, selecionar áreas que nos agradam muito, seja em Curitiba, seja em Santa Catarina. Angariamos essas áreas, criamos um negócio e juntamos os parceiros, o incorporador, o investidor, a equipe de corretores, para desenvolver aquela ideia na qual a gente acredita. E estamos tendo resultados maravilhosos aí, graças a Deus. Muito legal e realmente um diferencial. Falando um pouquinho agora, Antônio, da parte falando do presente, indo para o futuro, né? Da arquitetura, nós somos da época do esquadro, da caneta Nanquim. Aí veio o CAD, a grande novidade, aí veio o BIM, que já, né, mudou tudo. A gente falou um pouquinho aqui, quando eu entrevistamos o Ricardo Amaral, aqui, que também fez 40 anos, né? Que o BIM você modela o prédio no computador e consegue fazer uma série de simulações lá. Mas agora tem o IA. O que está acontecendo com o IA? Vocês estão usando já? Qual é o diferencial? Sim, o BIM, né, na verdade, já faz parte do dia a dia de qualquer escritório de arquitetura, né? E é natural, né, por já ser uma linguagem de máquina, que a IA entre nisso também. Então, a gente usa a IA em muitos processos, né? Mas como o nosso processo é muito ainda criativo, do conceito, de projetos diferenciados, né, a gente usa a IA mais como apoio. Mas a gente já testou a IA no escritório para projetos tipo um Minha Casa Minha Vida, um projeto que você tenha muita repetição de blocos, onde o objetivo seja simplesmente você testar várias implantações, mas sem ter que variar muito o projeto, sem ter que se aprofundar muito no projeto. Nesse ponto, ela ajudaria. Mas a gente vê que a IA vai entrar cada vez mais nesse processo de projetos, e vai sobrar realmente para nós arquitetos e na nossa visão para o nosso escritório, né, de arquitetura, dentro do que a gente atua, essa parte de criação do empreendimento, da criação do conceito, ainda a gente tem que fazer realmente, né? Eu acredito que a IA vai tomar realmente o mercado de muitas áreas da arquitetura e da engenharia, né? Muito procedimento repetitivo a IA pode fazer, então isso vai tirar muita gente do mercado, mas o processo criativo, aquele pulo do gato, né? Por que eu não pensei nisso antes? Pelo menos até agora eu não vejo como a IA fazer, né? Como ter, por exemplo, uma ideia, como a gente teve lá na Praia Brava, quando nós fizemos o Brava Home Resort, né? A IA, o que a IA faria naquele terreno, né? Era um terreno gigantesco, que a gente podia pôr um monte de torres, a IA ia fazer
um monte de torre de vários jeitos diferentes até você escolher a melhor implantação. Mas não faria o que nós fizemos, que foi pôr a praia dentro do terreno. Pô, essa coisa foi fora de comum. Né? Sim. Depois que nós pusemos a praia dentro do terreno, só sobrou algumas variações de implantações possíveis que nós testamos, mas aquele primeiro conceito que definiu tudo, né? Foi aquele calcanhar de Aquiles do empreendimento. Então, esse nível de criatividade, né? Porque a IA tem algum nível de criatividade, cria música, né? Cria apresentações, a IA faz isso. Mas esse nível de criatividade do inesperado, né? Até como você estava falando agora antes do dono lá da Plaenge, né? Do não óbvio, né? Uhum. Quando você faz o não óbvio, a IA acho que ainda não chegou lá. Então, na nossa visão, é esse não óbvio, né? Que geralmente é a criação do conceito. A gente acha que a Realiza ainda tem muitos anos pela frente, usando a IA só como apoio, né? Uhum. Não tomando o lugar da gente ainda. Legal. Fred, você na nossa preleção ali contou um pouco da tua visão do futuro, né? Com a IA, sim, com os robôs. Como é que você está vendo? O que vai impactar na vida do nosso ouvinte, na nossa vida aqui, essa aceleração que está tendo com a IA? Bom, assim, só respondendo rapidinho, você me perguntou da Praia Brava, né? A gente fez lá o Brava Home Resort, o Bravíssima, mas lá a gente pensou em cada projeto desse, não só no projeto, mas em como esse projeto poderia mudar a região toda. Então foi um pensamento diferenciado. Mas voltando para o futuro aqui, eu acho que o resumo da IA no final do dia é o seguinte: a IA vai fazer tudo mais rápido, o mundo vai girar mais rápido. A automação, a robótica, com a IA, ela vai passar a funcionar. Imagine que construções que hoje demoram anos vão ser feitas em meses, algumas vão ser feitas em dias. As criações, por exemplo, no negócio imobiliário, que hoje da escolha do terreno até conceber, fazer todas as aprovações e tal, às vezes demoram anos, vão ser feitas em dias. O mundo vai viver numa outra velocidade. E outros nichos de negócios que nós já estamos explorando agora vão ser muito valorizados. Por exemplo, energia é muito importante. Então, em cada negócio imobiliário, com toda aquela energia que você põe para construir, você pode fazer com que ele seja uma usina, mesmo que seja uma atividade residencial. Outras atividades, como logística, que nós estamos apostando muito agora, porque o mundo, nessa velocidade, tem que entregar as coisas cada vez mais rápido e precisa dos pontos de logística, próximos a aeroportos, portos, rodovias. Então, eu diria assim, que nós vamos ter um ponto de ruptura em poucos anos que vai mudar absolutamente o jeito que a gente vive e o jeito que a gente faz negócio imobiliário. Concordo plenamente. Vai mudar a velocidade, vai ser mais rápido, mais fácil, mas mais desafiador. E concordo com você, Antônio, que a criatividade inicial do ser humano, que é o nosso grande diferencial para o IA, é essa criatividade que arquitetos fazem tão bem feito. Bem, chegamos aqui no final, queria pedir para cada um deixar a sua contribuição com uma sugestão ou uma dica para o nosso ouvinte. Antônio, pela ordem alfabética, começa você. Tá bom. Bom, a dica que eu gostaria de deixar e que é o nosso carro forte, né, do escritório é realmente, quando você for fazer um empreendimento, né, a dica principalmente para o incorporador, né, é pensar muito no conceito do empreendimento que você vai fazer. Porque hoje em dia o consumidor está muito exigente. Se você não fizer um projeto muito especial, né, e isso não envolve mais recurso, né, envolve mais pensamento, né, envolve você refletir muito sobre o que você vai fazer, porque isso agrega muito valor ao teu empreendimento no final das contas, né? Por exemplo, né, a Praia Brava, como a gente estava falando agora, né? Quando a gente entrou lá, a Praia Brava vendia como qualquer outro local ali da região de Itajaí. Hoje, empreendimentos lá vendem a 60 mil o metro quadrado, até 100 mil reais o metro quadrado, como alguns lançamentos que estão sendo feitos agora, né? Aqui na Água Verde também, né? Quando nós fizemos o Quartier, não diria que foi o primeiro, mas o Quartier contribuiu muito para essa expansão que houve na Água Verde. Ancorou o bairro num valor muito superior. Levantou a régua do bairro Água Verde. E hoje, com toda essa concorrência, né, mesmo que você vá fazendo um bairro consolidado, esse pensamento inicial para você posicionar bem teu empreendimento em relação ao mercado, em relação à concorrência,
e trazer algo do DNA da tua empresa no conceito do negócio, vai trazer muito sucesso para você. Mas você tem que cuidar para não pôr o teu projeto na esteira já de projeto, prefeitura, lançamento, antes de pensar no conceito, né? Então, isso que é a dica que eu queria deixar para os nossos ouvintes. O antes, né? Preparação. Excelente dica, concordo plenamente. Não gasta tanto dinheiro, gasta muita cabeça, né? Exatamente. E aí que você pode melhorar bastante, tanto para aprovar, quanto para ser bem aceito pelo mercado, quanto fazer o custo dele ficar mais pertinente aí, o que cabe no bolso das pessoas. Fred, tua dica. A minha dica final para o mercado imobiliário é assim, gente, o nosso mercado é que constrói as cidades, que cria o espaço onde a gente vive, onde nossos filhos, nossos netos vão viver. Então, a gente precisa fazer tudo com muito cuidado. Tudo que a gente for fazer, a gente precisa fazer bem feito. E a gente precisa pôr o ser humano no centro de tudo. É o que a gente chama, lá na Realiza Arquitetura, de design harmônico. Ou seja, precisamos fazer com que as pessoas tenham interações melhores. Né? A gente vê assim o wellness, por exemplo, como uma fórmula de coisas físicas. É o som, a temperatura, a ambiência. Mas, para nós, o wellness mesmo é como você criar empreendimentos que agreguem as pessoas, que as famílias vivam melhor entre elas, os vizinhos entre eles, o bairro, e que possa ter muita ligação com interação social. Cada empreendimento tem que dar um retorno social para a comunidade. Excelente, vou colocar o ser humano no centro dos negócios e dos projetos. Quero agradecer demais aqui, tanto a você, Antônio, maravilhosa entrevista, muito obrigado pela tua presença aqui, a você, Fred, um parceiro de longa data, vocês dois, né? Todos os nossos negócios juntos aí, um prazer estar com vocês conversando aqui. A você, ouvinte, espero que tenha gostado tanto quanto nós aqui dessa entrevista maravilhosa com a Realiza Arquitetura, fazendo 40 anos de muitos negócios que já foram feitos e muitos que virão pela frente também. E deixar a dica de você poder acompanhar nosso podcast no Spotify, e também no YouTube da CBN em Curitiba. E nas terças-feiras, às 16 horas, nossa coluna Metro Quadrado, na rádio, né, ao vivo aqui, que também ficam gravadas. Tem várias séries, são quase 4 anos já de trabalho. Você pode acompanhar no site da CBN em Curitiba, estão lá nossas colunas, e no Spotify, no YouTube, o nosso YouTube, aqui, nosso podcast. Tem o nosso curso, e agora vai ser lançado em breve, Síndico de Sucesso. Vão ter novidades daqui a pouco. O livro já está disponível no Clube de Autores, na Amazon, e então vamos lançar em breve aqui o nosso curso. E lembrando sempre que tudo passa, mas os imóveis ficam. E, se bem administrados, gerando renda por gerações. Para entrar em contato conosco, nosso site www.reisre.com. Um forte abraço e até a próxima. CBN, a rádio que toca notícia.